Olá, olá! Dando continuidade às leituras dos estudos que eu realizei para a escrita do meu trabalho de conclusão de curso e já fazendo uma transição para esses meus estudos, para demonstrar esses meus estudos permanentes, né, que é com esse lidar com o ser humano, que é o que eu faço a partir de 5 anos, e atualmente eu tenho olhado para pessoas de até 83 anos, a pessoa mais velha que eu olho, que é justamente esse trabalho na realização de uma orientação ou com a criança, com o adolescente, ou com a necessidade, quando cabe, para esse ser adulto que está conduzindo alguém que está como educador. Então, a partir disso, eu realizo esse trabalho e o meu embasamento dele são esses estudos, né? Como foi, por exemplo, na escrita do TCC. Um dos textos que eu trabalhei durante esse estudo e que eu gosto muito são 2 palestras que Rudolf Steiner fez em Dornach, na Alemanha, em 25 e 26 de março de 1923. É um livreto pequeno, são as 2 palestras, e o livro chama Pedagogia, Arte e Moral. Hoje eu vou trazer pequenos trechos, depois eu pretendo trazer a leitura mais completa dessas palestras, mas hoje eu vou trazer pequenos trechos da 2ª palestra que ele realizou, que é Pedagogia e Moral. Então o texto não é contínuo, né? São partes dele que eu selecionei para esse vídeo. A educação ética é o âmbito mais importante de toda a prática da educação e ensino. A prática do ensino deve ser erguida sobre um conhecimento real e verdadeiro do ser humano. Eu quis começar com esse trecho porque existe uma outra fala do Steiner que diz que quando a gente estuda uma criança, a gente não é estudando a criança naquele tamanho, porque ele ainda faz uma analogia com o sapato. Ele diz que se a gente desse um sapato para uma criança de 3 anos, ela não vai usar aquele sapato o resto da vida. Então a gente está olhando para um ser humano que está em desenvolvimento, e que a gente precisa sempre se lembrar disso. É importante a gente realmente lembrar disso, né? Continuando. Se quisermos nos dirigir artisticamente à receptividade artística da criança, o que é de importância equivalente, é necessário ter a capacidade de nos dedicarmos a cada criança individualmente. Em relação ao desenvolvimento da qualidade ética, é necessário que estejamos em condições de colocar tudo o que assimilamos sobre o ser e a natureza humana totalmente à disposição do que cada criança traz a nós como indivíduo, por meio de uma delicada capacidade de observação psicológica, de interesse psicológico íntimo. Não podemos deixar nenhum resquício do que nós gostaríamos de introduzir como mandamento no mundo, nem do que nós mesmos sentimos como particularmente simpático ou antipático. Acompanhe o indivíduo em desenvolvimento. Retomando. Não podemos deixar nenhum resquício do que nós gostaríamos de introduzir como mandamento no mundo, nem do que nós mesmos sentimos como particularmente simpático ou antipático. Acompanhe o indivíduo em desenvolvimento em seu caminho de vida, colocando-o sob a pressão de nossas próprias avaliações éticas. Não podemos impor nenhum elemento de nossos próprios impulsos éticos, nem de nosso próprio caráter ético. Na educação ética é necessário imenso e amplo altruísmo e autorrenúncia do professor e educador.
É importante a forma como nos comportamos enquanto educadores, ao lado da criança, acima de tudo, durante os primeiros anos do desenvolvimento infantil, até aproximadamente a troca dos dentes, ou seja, até o período em que recebemos a criança no primeiro ano escolar. Fazer um comentário sobre isso, porque foi uma das coisas que eu coloquei muitas vezes dentro desse trabalho e quis sempre colocar para as pessoas que o leram, que tiveram acesso a ele em forma dentro dos vídeos ou mesmo na escrita, que é o fato de que como que a nossa atuação, mesmo que ela não seja física, influencia diretamente na criança. Então, algo que eu sempre falava é assim, como você vai executar as suas tarefas, seja elas qual for, a da casa, a do trabalho, o sentimento que você está carregando com relação a essas tarefas é o que a criança vai pegar, e não exatamente só aquilo que você está fazendo. Então não é só uma questão de fazer bem feito, mas é querer fazer bem feito. Estou colocando isso, logicamente, ainda dentro desse lugar do fazer da casa, né? Que isso vale para qualquer coisa. E nesse caso aqui da palestra é bem mais ampla. Quando a gente pegar a palestra por inteiro vai ficar mais claro. É importante a forma como nos comportamos enquanto educadores ao lado da criança, acima de tudo durante os primeiros anos do desenvolvimento infantil, até aproximadamente a troca dos dentes, ou seja, até o período em que recebemos a criança no primeiro ano escolar, que fala do primeiro setênio, né? Que são esponjas. As crianças são as esponjas. Ao inspirar o oxigênio existente no ambiente, a criança o vincula de imediato a seu próprio ser corpóreo, fazendo com que parte do mundo exterior passe a permanecer no seu mundo interior. Durante os primeiros 7 anos de vida, ele atua, vive nela e faz parte, pertencer a seu ser por meio da inspiração anímica, aquilo que a criança observa em cada gesto, em cada expressão facial, em cada ato, cada palavra. Sim, de certa forma, em cada pensamento de seu ambiente. Essa verdade não pode ser considerada de maneira superficial. Ela deve estar diante dos olhos anímicos em toda a sua profundidade psicológica, pois os resultados se revelam quando somos suficientemente atentos à forma e à maneira da criança se adaptar ao ambiente. São notáveis. É admirável como um pensamento não verbalizado, revestido apenas por uma mímica delicada, ou que talvez só se revele na forma como me movimento mais rápida ou mais lentamente em presença da criança, é espantoso como as sutilezas das manifestações da vida, que geralmente estão presentes na alma do adulto, encontram continuidade na alma da criança. Elas se introduzem inteiramente, não apenas no físico, como na expressão anímico-espiritual do seu ambiente. Quem puder cultivar uma sensibilidade delicada para este fato da vida, não se permitirá ter pensamentos pouco virtuosos e morais, porque sabe existirem imponderáveis na forma de agir do adulto que continuam vivendo na criança bem pequena através da imitação. O sentimento suscitado por este fato e a compreensão que ele gera identificam o educador. As imagens mais importantes que vivem no ambiente do adulto exercem uma impressão profunda e inconsciente sobre a criança. Essas são as imagens relacionadas à moral. Então, como o próprio texto fala, e é nesse contexto que eu quis trazer, da importância do nosso atuar de maneira integral diante das crianças. E
E como a gente está formando um ser que está indo para o mundo e que a gente não pode olhar para ela apenas como uma criança, mas um ser em formação, o que eu, como educadora, estou deixando para essa criança? Que exemplo que eu estou deixando, mesmo no campo mais sutil da minha atuação? Até logo!